Pare de perseguir desesperadamente. Foque em você, trabalhe, discipline-se e tudo vai chegar. Você precisa parar de sufocar o que tanto deseja. É confiar mais, viver mais leve, focar no que depende de você. Pense bem, o que você tem buscado com tanta força? Um relacionamento, uma virada financeira, uma nova chance? Talvez o problema não seja o que você quer, mas a pressão que você mesmo colocou em cima disso. Quando você trabalha em si, disciplina sua mente e foca no seu caminho, a vida começa a fluir. Não é mágica, é postura. A ansiedade trava, mas a confiança abre caminhos. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. 7 lições altamente eficazes para você colocar ordem na vida, focar em si mesmo e parar de correr obcecado atrás do que não controla. Então, fica comigo até o fim desse vídeo, pois se você aplicar isso, vai perceber a verdadeira transformação. Vamos começar. Lição 1. Quando você trabalha em si, a vida responde. Trabalhar em si não é só meditar, ler livros ou praticar gratidão. É também ter coragem de enfrentar seus vícios, sua ansiedade, suas reações impulsivas. É decidir que você não vai mais viver refém da opinião dos outros. É levantar da cama em dias que tudo em você quer desistir. É parar de buscar quem não te valoriza e começar a se tratar como alguém digno. E por mais invisível que esse trabalho pareça, ele nunca é em vão. Porque a vida, no fundo, respeita quem se respeita. Ela testa, ela observa, ela espera. Mas quando você realmente muda por dentro, as peças começam a se mover. Isso é estoicismo puro. Epicteto ensinava que o ser humano deve aprender a cuidar daquilo que está sob seu controle e ignorar o que não está. E o que está no seu controle? Você mesmo. Sua conduta, sua mente, sua reação, sua disciplina, seus princípios. Tudo isso é semente. E mesmo que hoje ninguém veja o que você está plantando, a colheita chega. Porque quando você se alinha com seus valores, a realidade começa a se alinhar com você. É como se a vida dissesse, agora sim, agora você está pronto para receber. Mas isso só acontece quando você para de correr atrás do externo e começa a construir o interno. Quando você percebe que se tornar é mais valioso do que conquistar. Porque quem você se torna, ninguém pode tirar. E é isso que sustenta tudo o que vem depois. Por isso a pergunta que você precisa fazer hoje não é por que as coisas não estão dando certo? E sim, será que eu já sou a pessoa que merece aquilo que está pedindo? A resposta da vida não vem nas palavras. Ela vem no reflexo do que você se tornou. Epicteto dizia, não lute contra o rio do destino. Aprenda a fluir com suas águas e nelas encontrará serenidade. E quando você começa a fazer esse trabalho interno, a energia muda. Você começa a se tratar com mais respeito, começa a se vestir melhor, comer melhor, falar com mais clareza, dizer mais não. Você começa a ser alguém que se basta. E isso, meu amigo, minha amiga, isso é magnético. As pessoas notam, mesmo que não saibam explicar. A vida nota. Você se torna alguém que não implora, que não força, que não persegue. E é por isso que as coisas começam a vir até você. Então, antes de querer que a vida mude, se pergunte com honestidade, será que eu já mudei? Porque quando você trabalha em si de verdade, não precisa correr atrás de nada. A vida vem, a resposta vem, as pessoas certas vêm. Tudo chega, porque você chegou em si mesmo. Agora só te peço 2 coisas. Deixe o seu like e inscreva-se. Vamos lá. Lição 2. Viva como se já tivesse conquistado. Agora me escuta com atenção. Existe uma força invisível que comanda como o mundo te trata. E essa força se chama postura interior. Você pode não ter o carro, o status, o corpo dos sonhos ou o amor da sua vida ainda. Mas se você já carrega dentro de si a energia de quem conquistou tudo isso, o mundo começa a reagir de forma diferente. Isso não é papo motivacional barato. Isso é filosofia vivida. É prática de quem entendeu que a realidade externa é uma extensão da sua realidade interna. E é aqui que o estoicismo brilha com uma sabedoria que atravessa séculos. Marco Aurélio, imperador romano, responsável por decisões que afetavam milhões de vidas,
escreveu em seu diário. Sua mente é a tinta, sua vida é o quadro. O resultado depende de você. Agora pensa comigo, se sua mente está impregnada de insegurança, medo, dúvida, comparação, como você acha que vai agir? Como você vai se posicionar nos lugares? Como vai se comunicar, se vestir, se movimentar pelo mundo? A sua frequência vai gritar falta, necessidade, escassez. E o mundo, que responde à sua vibração, vai manter essa distância entre você e aquilo que deseja. Mas quando você decide viver como quem já tem, algo muda. Não é fingimento. Não é prepotência. É uma decisão interna de não mais viver em função da ausência, mas sim da presença do que já existe dentro de você. Você quer ser respeitado? Então pare de se arrastar em busca de aceitação. Respeite-se primeiro. Você quer abundância financeira, dinheiro? Então pare de se comportar como alguém que está sempre no quase. Seja alguém que se organiza, que se posiciona com inteligência, que já pensa como um bom administrador do que terá. Você quer um relacionamento saudável? Então pare de correr atrás de migalhas e viva como alguém que já se ama. E por isso não aceita menos do que merece. Porque aqui está a verdade que ninguém te contou. O universo não te dá o que você quer. Ele te dá o que você está pronto para sustentar. E se você ainda vive como alguém que duvida, que implora, que força, que pressiona, você ainda não está pronto. Viver como se já tivesse conquistado não é sobre fingir que tudo está bem. É sobre sustentar uma postura mental, emocional de quem já se comprometeu com a própria grandeza. É não esperar a vitória chegar para se portar como vencedor. É se portar como vencedor, e por isso a vitória se aproxima. Isso tem nome dentro da prática estoica: virtude. Os estoicos não viviam em função de resultados. Eles viviam em função de serem bons, justos, fortes, serenos, independente do que acontecesse, porque sabiam que, ao viverem de acordo com a excelência interior, o resto seria consequência. Sêneca dizia: a verdadeira felicidade é desfrutar o presente, sem dependência ansiosa do futuro. Ou seja, viva agora como alguém que já entendeu o próprio valor, não como quem depende de uma conquista para se sentir inteiro, mas como quem já é inteiro, e por isso atrai o que estiver alinhado. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa gritar seu valor. Você só precisa habitar esse valor todos os dias, mesmo que ninguém acredite ainda, mesmo que pareça longe, porque quanto mais você se comporta como alguém que já tem, mais perto você está de ter. E quando esse dia chegar, porque ele vai chegar, você não vai se surpreender. Vai apenas reconhecer: eu já estava vivendo isso aqui por dentro, muito antes de chegar aqui fora. Entenda isso e tudo muda na sua vida. Lição 3. A escassez é um ímã para mais escassez. Você já percebeu que quando você está com medo de perder, parece que tudo começa a escapar? Quando você tem medo de ficar sozinho, os relacionamentos começam a falhar. Quando você se preocupa obsessivamente com o dinheiro, os problemas financeiros se multiplicam. Quando você vive ansioso por atenção, ninguém presta atenção em você. Isso acontece porque a energia da escassez tem um efeito magnético. Ela atrai mais do mesmo. Ela envia uma mensagem silenciosa para o mundo: eu não sou suficiente. Eu estou desesperado, eu preciso. E o mundo, como um espelho, devolve exatamente isso: distância, perda, rejeição, carência. A natureza é assim, queira você ou não. Mas por que isso acontece? Porque a escassez não está fora, está dentro. Ela começa com o modo como você pensa, e os estoicos nos ensinaram exatamente isso. Epicteto dizia: os acontecimentos são como o vento. O bem ou o mal está na vela que erguemos. Ou seja, o problema não é a falta de dinheiro, de amor, de reconhecimento. O problema é a forma como você interpreta e se relaciona com essa ausência. Quando você acredita que está sempre em desvantagem, que o mundo é injusto, que você nunca tem sorte, você se coloca no papel de vítima, e do lugar de vítima, ninguém conquista nada, apenas se afunda mais. A mentalidade da escassez é sorrateira.
Ela se infiltra nas pequenas atitudes do dia a dia. Como, por exemplo, quando você aceita migalhas emocionais porque acha que não vai encontrar nada melhor. Ou quando você gasta por impulso, porque não acredita que vai ter o suficiente no futuro. Ou quando se compara com todo mundo nas redes sociais e começa a sentir que está sempre atrás, sempre aquém. E quanto mais você sente isso, mais você confirma isso. Mas aqui está a verdade que pode te libertar. Você não atrai o que quer. Você atrai o que acredita merecer. E se dentro de você tudo grita falta e não posso, não consigo, não sou capaz, você vai continuar vivendo uma realidade que reflete essa crença, como se fosse um espelho ruim. Então, o que fazer? A resposta é simples e profundamente estoica. Mude sua fonte. Mude a forma como você vê a si mesmo. Mude sua narrativa interna. Pare de alimentar a escassez com seus pensamentos. Pare de contar para si mesmo a mesma história de que tudo dá errado, de que você nunca consegue, de que os outros têm sorte e você não. Isso é um ciclo, e ciclos se quebram com consciência e ação. Musônio Rufo, mestre de Epicteto, dizia que a mente é como uma terra fértil. Aquilo que você planta nela, cresce. E o que você tem plantado aí dentro? Sementes de falta? Ou sementes de confiança, visão, merecimento? Você precisa começar a agir, pensar e se portar como alguém que já é suficiente, mesmo que a realidade ainda não tenha mudado, porque a mudança começa em você e depois se espalha para fora. Isso não significa se iludir, significa não se entregar à narrativa da escassez. Significa cultivar gratidão pelo que já tem, mesmo que seja pouco. Significa celebrar suas pequenas conquistas como se fossem grandes, porque é isso que treina o seu cérebro a sair da mentalidade da carência e entrar no fluxo da abundância estoica. Aquela que não depende de posses, mas de postura. Sabe o que é mais bonito nisso tudo? Quando você sai da frequência da escassez, as coisas fluem. Você para de correr atrás. Você começa a atrair. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Então, a pergunta que fica é: você está alimentando escassez ou cultivando merecimento? Porque a sua vida externa é só o reflexo da semente que você rega todos os dias, em silêncio, na sua mente, nas suas escolhas. E enquanto você não mudar o que acredita sobre si mesmo, nada vai mudar de verdade. Mas no dia em que você decidir romper com a escassez interna, você vai descobrir que a abundância sempre esteve disponível. Ela só esperava você parar de se esconder atrás do medo. Comente aqui: eu sou um imã para coisas boas. Por que depois desse vídeo sua vida muda? Lição 4. Sem confiança, nada cresce. Sem confiança em si mesmo, nada floresce. Nem os seus relacionamentos, nem seus projetos, nem sua presença no mundo. Pode parecer duro, mas é a verdade. Você pode ter talento, beleza, inteligência, até boas intenções. Mas se no fundo você não acredita em si, se você duvida de cada passo que dá, se você vive se sabotando antes mesmo de tentar, é como plantar sementes em terra infértil. E aqui está o ponto. A confiança verdadeira não nasce dos resultados. Ela nasce das escolhas pequenas, repetidas, silenciosas que você faz todos os dias, quando ninguém está vendo. É aí que mora a força. Não é no palco, é no bastidor. Não é no aplauso, é na disciplina. Não é na sorte, é na constância. Os estoicos sabiam disso. Sêneca escreveu: é parte da cura o desejo de ser curado, ou seja, a transformação começa quando você decide confiar em si, mesmo ainda ferido, mesmo ainda imperfeito, mesmo com medo. É a decisão de não abandonar a si mesmo quando as coisas apertam. Você já percebeu como a dúvida enfraquece? Ela paralisa. Ela gera ansiedade, hesitação e autossabotagem. E o problema da dúvida constante é que ela manda uma mensagem para a vida, para os outros, para a natureza. Eu não estou pronto. E adivinha? A vida acredita em você. Ela acredita no que você transmite. Ela te trata do exato jeito que você se trata. Então,
Se você quer que algo cresça, sua carreira, seu amor próprio, seus projetos, sua paz, você precisa criar raízes, e essas raízes se chamam confiança. Mas como se constrói isso? Não se constrói lendo 1000 livros. Se constrói cumprindo a palavra que você dá a si mesmo. Se você diz que vai acordar mais cedo, acorde. Se diz que vai parar de se humilhar por atenção, pare. Se diz que vai começar a cuidar da sua saúde, do seu emocional, da sua mente, então comece. Mesmo que ninguém acredite. Mesmo que você escorregue de vez em quando. A confiança nasce quando você se torna alguém em quem você pode confiar. Você já parou para pensar nisso? A maioria das pessoas exige confiança dos outros. Quer que o outro prove, que o outro não minta, que o outro se comprometa. Mas e você? Você é alguém que você confiaria? Você tem sido fiel à sua palavra? Tem se respeitado mesmo quando ninguém está te observando? Isso é autoconfiança de verdade. Não é se sentir o melhor, é se sentir digno de si mesmo. É saber que você vai se honrar, mesmo nas tempestades. E sabe o que acontece quando você alcança esse nível? As coisas param de parecer tão inalcançáveis. Você não se sabota mais na hora de uma entrevista, de uma conversa importante, de uma decisão difícil. Você para de se auto-abandonar. Porque veja bem, a vida é como um jardim. E se você é o solo, a confiança é o nutriente que permite que tudo cresça ali. Sem ela, até uma boa semente apodrece. Com ela, até o improvável floresce. E aqui entra mais um ensinamento estoico poderoso de Marco Aurélio. A fraqueza nasce do desejo de controlar o que não é seu. A força nasce do domínio da mente. Você não pode controlar o mundo. Não pode prever se as pessoas vão te apoiar. Mas você pode decidir confiar que, aconteça o que acontecer, você vai se manter firme, forte. E essa decisão muda tudo. Porque o que faz alguém vencer, no final, não é o talento, nem a aparência, nem o carisma. É a autoconfiança silenciosa de quem diz por dentro: eu ainda não cheguei lá, mas eu vou, porque eu confio em mim. Então, se você sente que sua vida está parada, travada, estagnada, não olhe primeiro para fora, olhe para dentro e se pergunte com sinceridade: eu tenho confiado em mim ou tenho sido o meu próprio obstáculo? Lembre-se, a dúvida mata mais sonhos do que o fracasso jamais matou, e a confiança, mesmo que pequena, é o que faz o impossível começar a ser possível. Tudo que cresce, cresce sobre a base da confiança. E a base mais sólida que você pode construir é a confiança em si. Então acredite em você. Lição 5. A obsessão cega afasta o que você mais deseja. Quantas vezes você já quis tanto algo, tanto mesmo, que tudo o que você fazia, pensava ou sentia girava em torno daquilo. Você sonhava com aquilo, falava daquilo o tempo inteiro. Você achava que estava sendo determinado, focado, comprometido. Mas no fundo, estava obsessivo. E é aí que mora o perigo. Existe uma linha tênue entre foco saudável e obsessão destrutiva. E quando você atravessa essa linha, o que era para se aproximar, começa a se afastar. Por quê? Porque a obsessão vem carregada de medo, de ansiedade, de desespero. E tudo isso comunica escassez. A mensagem que você manda para o universo é clara: eu não tenho, eu não sou. Eu preciso disso para me sentir completo. E essa vibração de necessidade afasta exatamente o que você quer atrair. O apego sufoca, a carência repele. A obsessão, ao contrário do que te ensinaram, não mostra força, mostra fragilidade. Sêneca dizia: é tolice sofrer por antecedência. E é exatamente isso que a obsessão faz. Ela faz você sofrer antecipadamente por algo que nem aconteceu. Ela suga sua paz, rouba seu sono, distorce sua visão. Você começa a enxergar tudo através da lente do ou vai ou racha. E quando você vive assim, você se torna escravo do resultado, escravo da resposta, escravo da aprovação, escravo de um sim que, se não vier, te destrói por dentro. Mas aqui está o ponto de virada. O estoicismo nos ensina a desejar com leveza, a agir com intenção, mas soltar o controle do resultado. Marco Aurélio escreveu: aceite tudo o que acontece
como se tivesse sido escolhido por você. Essa é a liberdade de quem vive com direção, mas sem obsessão, porque obsessão é apego, e o apego vem do medo. Foco é consciência, e a consciência vem da presença. Percebe a diferença? Quem está focado sabe o que quer, mas não se destrói caso demore. Quem está obcecado acredita que sem aquilo a vida não faz sentido, e ninguém, absolutamente ninguém, atrai com magnetismo verdadeiro quando está desesperado. Pensa nisso nos seus relacionamentos. Já reparou que quando você insiste demais, a outra pessoa se afasta? Você responde rápido demais, manda indireta, fica tentando forçar conexão. E o que acontece? Ela se desinteressa. Não é por maldade. É que o excesso de presença sem energia equilibrada se torna sufocante. O mesmo vale para oportunidades. Quando você tenta forçar portas que ainda não estão prontas para se abrir, você não entra, você se machuca, e aí começa a achar que nada dá certo para mim. Mas o problema não é o que você quer, é como você quer. Você não precisa parar de desejar. Desejar é humano, mas você precisa parar de transformar o desejo em prisão, em idolatria, em obsessão.